Vamos rodar então o boletim, as nossas informações do Flamengo com a Daniela Boaventura. Essas podem ser as últimas imagens de Jorge no Ninho do Urubu. Essa quinta-feira foi a última vez que o lateral esquerdo do Flamengo treinou com os companheiros. A venda dele para o Mônaco está confirmada. Amanhã, sexta-feira à noite, ele segue para a Europa para acertar os últimos detalhes. Ainda volta ao Brasil, mas já não defende mais o Flamengo, sequer começa o Campeonato Carioca nesse final de semana junto com a equipe. Jorge vai ser a maior venda, a mais lucrativa da história do clube. Estima-se que o valor gire em algo em torno de 25 e 30 milhões de reais, superando a venda de Renato Augusto em 2008, que rendeu 15 milhões de reais aos cofres rubro-negros. A perda é grande, sem dúvida alguma. Um jogador talentoso como o Jorge e com a identificação que ele tem com o clube, logicamente que a saída dele, se acontecer, até porque eu não fui informado oficialmente ainda, se acontecer, a gente tem realmente uma perda técnica, mas a gente sabe que isso é normal, né? Nos grandes clubes, ainda mais para os jovens atletas, a concorrência ela é muito grande e normalmente quando chega uma proposta dessa, financeiramente para o clube também é bastante interessante. Jorge foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, participou de 2 edições da Copinha e em 2014 fez a estreia no profissional em um jogo em que reservas foram escalados. No ano seguinte, 2015, aí sim se destacou e se firmou como jogador, como dono da lateral esquerda. De lá para cá, virou o xodó da torcida, vestiu a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. Agradou o técnico Tite, recebeu alguma atenção especial e antes mesmo da venda ser anunciada, ele já sabia que tinha um olhar carinhoso. Europa, quanto tempo? Você? Não sei, só Deus sabe. Vou deixar agora tudo. Seleção sabe como é que é, vitrine. Verdade, agora vamos ver o que o meu empresário tem aí pela frente. Agora o técnico Zé Ricardo vai ter que pensar nas opções para a posição. Trauco, o primeiro reforço anunciado para essa temporada, parece ser o primeiro na lista. Mas Pará também joga na lateral esquerda e Everton pode ser improvisado na posição. Uma outra notícia que chamou bastante atenção no dia de hoje do Flamengo foi a prisão do vice-presidente de futebol do clube, o Flávio Godinho. Um desdobramento da Operação Lava Jato tinha um mandado de prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, expedida para o dirigente. Ele foi preso em casa na manhã dessa quinta-feira, antes mesmo das 7 horas da manhã. Porque o foco parece ser o futebol, pelo menos para o elenco, para os jogadores e para o técnico Zé Ricardo, que tentou minimizar esse pacote de notícias não tão boas assim, chegadas hoje, a saída do Jorge, a prisão do dirigente e também as derrotas nos 2 amistosos disputados pelo Flamengo até aqui. A gente sabe que numa pré-temporada esses percalços acontecem. A gente não faz uma preparação em pré-temporada para ganhar a pré-temporada. A gente está pensando num campeonato longo, numa temporada longa, onde a gente vai ser submetido a grandes esforços e toda a preparação tem sido feita para isso, né? Ontem acabou oficialmente essa primeira parte da pré-temporada, onde os trabalhos foram muito pesados realmente. Não justifica resultado, mas eu acho que isso aí passa a ser um problema secundário para a gente. O mais importante nesse tipo de acontecimento, tanto lá em Goiânia como aqui, foi a gente tirar conclusões, editar os pontos fortes e editar também aonde a gente errou, passar os jogadores e a gente ir corrigindo isso. Do Ninho do Urubu, Daniela Boaventura para o Fox Sports. Bom, o Jorge teve uma chance ontem, né, com o técnico Tite na seleção brasileira. O Jorge é o recordista do gol de placa aqui do Boa Tarde Fox. Bem lembrado. Ficou 30 dias em cartaz no gol de placa, ninguém tirava o Jorge, a torcida do Flamengo em peso nas redes sociais, no Twitter, votando e mantiveram ele durante 30 dias, o Jorge. E agora para o futebol francês. Karine, temos informações e números para serem apresentados do Jorge, né? Temos para colocar na tela para o telespectador também ficar por dentro dessa negociação do Jorge, que foi a maior venda da história do Flamengo. 8,5 milhões de euros, cerca de 28,8 milhões de reais. É grana pra caramba. É pouco. O Flamengo tem 70%. É pouco? É pouco. O Flamengo tem 70% dos direitos federativos, vai receber algo em torno de 20 milhões de reais, o equivalente a 714 carros populares.
supera a venda de Renato Augusto em 2008 de 15 milhões de reais. Lembrando aí que ele vai sair com 82 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 5 gols o Jorge. E só tem no banco, para o lugar dele, o Miguel Trauco, agora então à disposição do técnico Zé Ricardo. É pouco, 28,8 milhões de reais é pouco. Não estou dizendo que não foi uma boa negociação do Flamengo. Longe disso, nem tem que me meter nesse negócio. Parabéns ao Flamengo que negocia aí por 28,8 milhões o jogador Jorge. Mas eu estou dizendo que é pouco, por quê? E aí acredito até que não seja um problema do Flamengo, e sim da realidade do futebol brasileiro. Esse cara chega na França, um semestre ele jogando e agora tendo a chance e voltando à seleção brasileira, é claro que tudo isso se acontecer. Mas ele pode custar o triplo desse valor. Eu só puxo aqui uma comparação de um outro jogador que está num clube brasileiro, o Pedro Jeromel, que também chegando na seleção brasileira. O Pedro Jeromel, o Wagner Martins contou pra gente aqui que para tirá-lo do Grêmio, 80 milhões. 80 milhões. É muito mais do que os 28,8 milhões, não é? É que os clubes brasileiros acabam tendo que ceder, né, com uma oferta dessa, porque a nossa realidade realmente é outra. O mercado europeu paga muito mais. O jogador estando na Europa, ele já tem o valor dele praticamente dobrado, triplicado do que se paga para um jogador aqui no Brasil. E até por isso a FIFA pensou numa forma de proteger os clubes que formam esses jogadores. Então, em todas as vendas agora que o Jorge tiver na sequência da carreira dele, o Flamengo vai receber uma porcentagem pequena, mas vai receber. É uma forma de proteger o clube, né, que não tem esse poderio financeiro do mercado europeu, para depois ainda ter alguma receita depois de ter formado o jogador. É a base rendendo frutos agora para o Flamengo. Bom, e com essa aí o Berril vem para o Flamengo agora? Será que vem? Vem? Boas-vindas ele já tem garantido. De quem? Do Jorge. Achei que era do Camilo, mesmo. Que deu uma caneta nele. Não é da caneta do Camilo, naquela assinada aí. Foi boa, Foi mas boa não. A caneta. Quem tá dando as boas-vindas é o Jorge mesmo, vamos olhar. Vamos lá. O próprio Cuejá também, que entrou bem no time da Colômbia. Berril, hein? Teve contato com o Berril ali? Não, só brinquei com ele, mas se ele for vir mesmo, tiver tudo certo, que seja bem-vindo. Legal, tá aí o Jorge então, as boas-vindas se tudo der certo. Eu ontem disse que o Ricardo Lai foi convocado pelo Tite. Eu vi isso. Você viu isso? Eu vi, dei Zagueiro risada. Convocado pelo Tite pela forte marcação. Também, né? Forte marcação. Do Eduardo Bandeira de Mello. Berril. Atacava junto, né? E o Eduardo tentando sair pra cá, sai pra lá. O presidente do Flamengo dá um passinho pra esquerda. Assim. E ele em cima. Tem o lance do Camilo aí, você foi tocar no assunto, tem um lance maravilhoso. O Camilo foi jogador da seleção brasileira que teve menos tempo em campo. Olha o que ele fez. No pouco tempo, perna pra lá, marcação aqui do lado esquerdo dele e ali vem o Berril, ó. Vem com tudo, vem Berril. Vem, esse que vai chegando. Abre as pernas, Berril. Toma! Que assinatura. Canetaço. E ontem à tarde, o Fábio Azevedo trouxe a informação, inclusive aqui no Boa Tarde Fox, que o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Flamengo, esteve no hotel da seleção da Colômbia. Isso gerou ainda mais suspeita de que a negociação está em andamento ou até bem avançada. Olha a caneta. Vem, Berril! E sabe que isso dividiu bastante as opiniões aí dos rubro-negros nas redes sociais. Alguns ficaram com o pé atrás depois de ver essa caneta do Camilo. Mas o site AS da Colômbia já está dizendo que o jogador é sim do rubro-negro. Já está lá na capa do jornal AS, no site do jornal. Orlando Berril é novo jogador do Flamengo. É um novo jogador do Flamengo. Isso é o que eles estão cravando, então, na capa do site. Já tem as boas-vindas do Jorge. Só falta o quê, então? Falta realmente oficializar. Falta oficializar. Né? A informação que vem da imprensa colombiana a gente respeita, confia, até porque está muito próxima do Berril e do Atlético Nacional de Medellín. Então, a gente já começa a desconfiar que em breve teremos novidades oficiais. Boa notícia para o torcedor do Flamengo. Vamos aguardar. Então, estamos aguardando. Ainda não estamos trabalhando com a informação oficial. Vamos aguardar. Só acreditamos vendo, não é isso? Site agora que nós temos é Fox Sports. Então, o que diz o nosso site agora?
Flamengo empresta o goleiro Paulo Vitor, que é apresentado no clube turco, minha gente. O atual lanterna do campeonato turco, o nome é um pouquinho diferente, é Gaziantepspor. Exatamente, um pouquinho mais difícil. Possui outro ex-flamenguista em seu elenco, o zagueiro Wallace, e também o meia argentino Lucas Mugni, que se reencontrarão com o companheiro. Portanto, então ele está emprestado por 1 temporada e meia. O time turco é quem vai arcar com o pagamento dos salários e, somando tudo isso, o Flamengo vai economizar 12 milhões de reais. Nesse meio tempo, 18 meses então de empréstimo e também o cofre fica um pouquinho mais cheio. Bom, o Paulo Vitor perdeu espaço, né, no time do Flamengo, aí entra o Muralha, que começa a ter chances, oportunidades também na seleção brasileira. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis para ele, depois de um momento muito legal que ele teve no time do Flamengo, então resolveu partir para outra e vai para o futebol turco. O pessoal está participando com a gente na pergunta que fizemos na abertura do programa: quem você acha que merece mais uma chance na seleção brasileira? Então, vem aí a pergunta pra gente, ou a informação, ou o comentário, todo mundo que participa através do WhatsApp. Vamos lá. Boa tarde, galerinha do Fox Esporte, aqui é Felipe de Sete Ceará. Gostaria de perguntar se o Diego, meio-campo do Mengão, teria uma chance no meio-campo da seleção principal do técnico Tite? Um abraço, galera, até mais. Boa tarde, Fox Sports. Sou Jardel de Fortaleza. Eu acho que quem deve permanecer nas convocações do Tite é o William Arão. Tem muita qualidade, um ótimo jogador. Ele merece essa chance de sempre estar sendo convocado, que ele tem muita coisa a mostrar. Valeu, abraço e boa tarde. Valeu, boa tarde, Fox, para você também. O William Arão realmente teve um primeiro tempo maravilhoso. Vamos rodar então o boletim, as nossas informações do Flamengo com a Daniela Boaventura. Essas podem ser as últimas imagens de Jorge no Ninho do Urubu. Essa quinta-feira foi a última vez que o lateral esquerdo do Flamengo treinou com os companheiros. A venda dele para o Mônaco está confirmada. Amanhã, sexta-feira à noite, ele segue para a Europa para acertar os últimos detalhes. Ainda volta ao Brasil, mas já não defende mais o Flamengo, sequer começa o Campeonato Carioca nesse final de semana junto com a equipe. Jorge vai ser a maior venda, a mais lucrativa da história do clube. Estima-se que o valor gire em algo em torno de 25 e 30 milhões de reais, superando a venda de Renato Augusto em 2008, que rendeu 15 milhões de reais aos cofres rubro-negros. A perda é grande, sem dúvida alguma. Um jogador talentoso como o Jorge, e com a identificação que ele tem com o clube, logicamente que a saída dele, se acontecer, até porque eu não fui informado oficialmente ainda, se acontecer, a gente tem realmente uma perda técnica, mas a gente sabe que isso é normal, né? Nos grandes clubes, ainda mais para os jovens atletas, a concorrência ela é muito grande e normalmente quando chega uma proposta dessa, financeiramente para o clube também é bastante interessante. Jorge foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, participou de 2 edições da Copinha e em 2014 fez a estreia no profissional em um jogo em que reservas foram escalados. No ano seguinte, 2015, aí sim se destacou e se firmou como jogador, como dono da lateral esquerda. De lá para cá, virou o xodó da torcida, vestiu a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. Agradou o técnico Tite, recebeu alguma atenção especial e antes mesmo da venda ser anunciada, ele já sabia que tinha um olhar carinhoso. Europa, quanto tempo? Você? Não sei, só Deus sabe. Vou deixar. Em cartaz, no gol de placa, ninguém tirava o Jorge. A torcida do Flamengo em peso nas redes sociais, no Twitter, votando e mantiveram ele durante 30 dias, o Jorge. E agora para o futebol francês. Karine, temos informações e números para serem apresentados do Jorge, né? Temos para colocar na tela para o telespectador também ficar por dentro dessa negociação do Jorge, que foi a maior venda da história do Flamengo. 8,5 milhões de euros, cerca de 28,8 milhões de reais. É grana pra caramba. É pouco. O Flamengo tem 70%. É pouco? É pouco. O Flamengo tem 70% dos direitos federativos, vai receber algo em torno de 20 milhões de reais, o equivalente a 714 carros populares.
Supera a venda de Renato Augusto em 2008 de 15 milhões de reais. Lembrando aí que ele vai sair com 82 jogos com a camisa rubro-negra e marcou 5 gols o Jorge. E só tem no banco, pro lugar dele, o Miguel Trauco, agora então à disposição do técnico Zé Ricardo. É pouco, 28,8 milhões de reais é pouco. Não estou dizendo que não foi uma boa negociação do Flamengo. Longe disso, nem tem que me meter nesse negócio. Parabéns ao Flamengo que negocia aí por 28,8 milhões o jogador Jorge. Mas eu estou dizendo que é pouco, por quê? E aí acredito até que não seja um problema do Flamengo, e sim da realidade do futebol brasileiro. Esse cara chega na França, um semestre ele jogando e agora tendo a chance e voltando à seleção brasileira, é claro que tudo isso se acontecer. Mas ele pode custar o triplo desse valor. Eu só puxo aqui uma comparação de um outro jogador que está num clube brasileiro, o Pedro Jeromel, que também chegando na seleção brasileira. O Pedro Jeromel, o Wagner Martins contou pra gente aqui que para tirá-lo do Grêmio, 80 milhões. 80 milhões. É muito mais do que os 28,8 milhões, não é? É que os clubes brasileiros acabam tendo que ceder, né, com uma oferta dessa, porque a nossa realidade realmente é outra. O mercado europeu paga muito mais. O jogador estando na Europa, ele já tem o valor dele praticamente dobrado, triplicado do que se paga para um jogador aqui no Brasil. E até por isso a FIFA pensou numa forma de proteger os clubes que formam esses jogadores. Então, em todas as vendas agora que o Jorge tiver na sequência da carreira dele, o Flamengo vai receber uma porcentagem pequena, mas vai receber. É uma forma de proteger o clube, né, que não tem esse poderio financeiro do mercado europeu, para depois ainda ter alguma receita depois de ter formado o jogador. É a base rendendo frutos agora para o Flamengo. Bom, e com essa aí o Berril vem para o Flamengo agora? Será que vem? 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 Boas-vindas ele já tem garantido. De quem? Do Jorge. Achei que era do Camilo, mesmo. Que deu uma caneta nele. Não, não é da caneta do Camilo, naquela assinada aí. Foi boa, foi mas boa não. A caneta. Quem tá dando as boas-vindas é o Jorge mesmo, vamos olhar. Vamos lá. O próprio Cuejá também, que entrou bem no time da Colômbia. Berril, hein? Teve contato com o Berril ali? Não, só brinquei com ele, mas se ele for vir mesmo, tiver tudo certo, que seja bem-vindo. Legal, tá aí o Jorge então, as boas-vindas se tudo der certo. Eu ontem disse que o Ricardo Lai foi convocado pelo Tite. Eu vi isso. Você viu isso? Eu vi, bem zagueiro risada. Convocado pelo Tite pela forte marcação. Também, né? Forte marcação. Do Eduardo Bandeira de Melo. Berril. Atacava junto, né? E o Eduardo tentando sair pra cá, sai pra lá. O presidente do Flamengo dá um passinho pra esquerda. Assim. E ele em cima. Tem o lance do Camilo aí, você foi tocar no assunto, tem um lance maravilhoso. O Camilo foi jogador da seleção brasileira que teve menos tempo em campo. Olha o que ele fez. No pouco tempo, perna pra lá, marcação aqui do lado esquerdo dele e ali vem o Berril, ó. Vem com tudo, vem Berril, vem. A seleção sabe como é que é, vitrine. Verdade, agora vamos ver o que o meu empresário tem aí pela frente. Agora o técnico Zé Ricardo vai ter que pensar nas opções para a posição. Trauco, o primeiro reforço anunciado para essa temporada, parece ser o primeiro na lista. Mas Pará também joga na lateral esquerda e Everton pode ser improvisado na posição. Uma outra notícia que chamou bastante atenção no dia de hoje do Flamengo foi a prisão do vice-presidente de futebol do clube, o Flávio Godinho. Um desdobramento da Operação Lava Jato tinha um mandado de prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado, expedida para o dirigente. Ele foi preso em casa na manhã dessa quinta-feira, antes mesmo das 7 horas da manhã. Porque o foco parece ser o futebol, pelo menos para o elenco, para os jogadores e para o técnico Zé Ricardo, que tentou minimizar esse pacote de notícias não tão boas assim, chegadas hoje, a saída do Jorge, a prisão do dirigente e também as derrotas nos 2 amistosos disputados pelo Flamengo até aqui. A gente sabe que numa pré-temporada esses percalços acontecem. A gente não faz uma preparação em pré-temporada para ganhar a pré-temporada. A gente está pensando num campeonato longo, numa temporada longa, onde a gente vai ser submetido a grandes esforços e toda a preparação tem sido feita para isso, né? Ontem acabou oficialmente essa primeira parte da pré-temporada, onde os trabalhos foram muito pesados realmente. Não justifica resultado, mas eu acho que isso aí passa a ser um problema secundário para a gente. O mais importante nesse tipo de acontecimento, tanto lá em Goiânia como aqui, foi a gente tirar conclusões, editar
os pontos fortes, e já também aonde a gente errou, passar os jogadores e a gente ir corrigindo isso. Do Ninho do Urubu, Daniela Boaventura, para o Fox Sports. Bom, o Jorge teve uma chance ontem, né, com o técnico Tite na seleção brasileira. O Jorge é o recordista do gol de placa aqui do Boa Tarde Fox. Bem lembrado. Ficou 30 dias. Vem, esse que vai chegando. Abre as pernas, Berril. Toma! Que assinatura. Canetaço. E ontem à tarde, o Fábio Azevedo trouxe a informação, inclusive aqui no Boa Tarde Fox, que o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Flamengo, esteve no hotel da seleção da Colômbia. Isso gerou ainda mais suspeita de que a negociação está em andamento ou até bem avançada. Ó a caneta, olha a caneta. Vem, Berril! E sabe que isso dividiu bastante as opiniões aí dos rubro-negros nas redes sociais. Alguns ficaram com o pé atrás depois de ver essa caneta do Camilo. Mas o site AS da Colômbia já está dizendo que o jogador é sim do rubro-negro. Já está lá na capa do jornal AS, no site do jornal. Orlando Berril é novo jogador do Flamengo. É um novo jogador do Flamengo. Isso é o que eles estão cravando, então, na capa do site. Já tem as boas-vindas do Jorge. Só falta o quê, então? Falta realmente oficializar. Falta oficializar. A informação que vem da imprensa colombiana, a gente respeita, confia, até porque está muito próxima do Berril e do Atlético Nacional de Medellín. Então, a gente já começa a desconfiar que em breve teremos novidades oficiais. Boa notícia para o torcedor do Flamengo. Vamos aguardar. Então, estamos aguardando. Ainda não estamos trabalhando com a informação oficial. Vamos aguardar. Só acreditamos vendo, não é isso? Site agora que nós temos é Fox Sports. Então, o que diz o nosso site agora? Flamengo empresta o goleiro Paulo Vitor, que é apresentado no clube turco, minha gente. O atual lanterna do campeonato turco, o nome é um pouquinho diferente, é Gaziantepspor. Exatamente, um pouquinho mais difícil. Possui outro ex-flamenguista em seu elenco, o zagueiro Wallace, e também o meia argentino Lucas Mugni, que se reencontrarão com o companheiro. Portanto, então ele está emprestado por 1 temporada e meia. O time turco é quem vai arcar com o pagamento